Oi, Elivaldo, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Nádia? Muito bom dia para você que nos acompanha. Boa semana, né? Excelente semana para todos nós. Boa semana. Já que a gente estava falando dos números da Covid aqui no Piauí, Elivaldo, o governo Bolsonaro entregou ontem ao Supremo Tribunal Federal um plano nacional desenvolvido pelo Ministério da Saúde para a vacinação da população contra a Covid-19. O documento foi divulgado ontem pela Corte e não especifica datas para o início de uma eventual campanha de vacinação. No plano, o governo prevê a necessidade de 108 milhões de doses da vacina para os grupos prioritários, mas não estima um cronograma para vacinar toda a população brasileira. O plano inclui a Coronavac, a vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, ligado ao governo de São Paulo, entre os imunizantes candidatos a serem utilizados nessa vacinação. Após a divulgação do plano, pesquisadores citados como colaboradores na elaboração do documento disseram não ter tido acesso ao texto enviado pelo governo ao Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos que esse plano inclui aí 36 pesquisadores que acabaram não sendo consultados pelo Ministério da Saúde. Esses 36 pesquisadores agora participam hoje, Elivaldo, de uma reunião com o Ministério da Saúde, já que muitos deles se manifestaram em não concordar a forma como o Ministério estabeleceu o planejamento do que foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, o ministro Ricardo Lewandowski deu um prazo de 48 horas para que o Ministério da Saúde apresente previsão de datas. O que o Ministério alega é que ainda não existe nenhum imunizante aprovado pela Anvisa, nem para uso emergencial, e também não existe para o uso normal, né? As etapas normais de vacinação, apesar de vários imunizantes já estarem aí em fases avançadas de testes. O que acontece, Elivaldo, então, é que agora, nas próximas 48 horas, o Ministério da Saúde precisará apresentar ao Supremo pelo menos uma previsão de início da vacinação. Nádia, descompassos, desencontros à parte, o que é que tem de bom nessa celeuma toda, ou nesse encontro, ou nesse desencontro envolvendo o Supremo e o governo federal? É que, finalmente, o governo federal, a União, assumem o papel de protagonismo em comandar um plano nacional de imunização. Essa história, o Estado de São Paulo sai na frente, o Estado Popular vai para cá, um consórcio regional vai comprar a vacina. Bom, o interesse pode ser o melhor possível, mas, na verdade, o Brasil, pela dimensão que tem, dimensão continental, precisa ter um plano continental. Esse é o Plano Nacional de Imunização. Esse é o lado bom, que me parece, que vai, mais cedo ou mais tarde, deixar o Ministério da Saúde nessa posição de liderar um plano nacional de vacinação da população contra a Covid-19. Nem que seja por pressão, Nem que seja por pressão, mas é importante que esse plano é nacional e é de responsabilidade, de coordenação, de logística do governo federal. Claro, em parceria e benefício direto dos estados e municípios. Os Estados Unidos começam hoje a vacinar os americanos com a vacina da Pfizer, que é a vacina produzida por eles em parceria com a alemã BioNTech. E os primeiros americanos começam a ser vacinados hoje, assim como no Reino Unido, a mesma vacina, inclusive, que está sendo aplicada lá, será aplicada nos americanos, também seguindo esses grupos de risco, pessoas mais idosas, pessoas que moram em abrigos, profissionais de saúde, cuidadores, né, dessas pessoas que moram em abrigo, e que a gente fica na ansiedade de que isso chegue logo aqui ao Brasil. O fato, Elivaldo, daqui a pouco nós vamos inclusive saber, porque temos uma pesquisa Datafolha agora, e na segunda etapa dessa pesquisa daqui a pouco, se isso tem alguma interferência da avaliação do presidente com relação à Covid. Nos dados da pesquisa Datafolha, divulgados neste domingo pelo jornal Folha de São Paulo, o presidente Bolsonaro manteve sua melhor avaliação desde o início do mandato. Os percentuais são os seguintes: 37% avaliaram como ótimo ou bom o governo Bolsonaro. Regular, 29%. Ruim ou péssimo, 32%. Não sabem ou não opinaram, 3%. A pesquisa Datafolha foi realizada entre os dias 8 e 10 de dezembro, com 2.016 brasileiros por telefone. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e em função do arredondamento, a soma dos percentuais é acima de 100%. Nádia, mas esse é um desempenho até surpreendente, considerando que o presidente Bolsonaro tem sido aí alvo de críticas de tudo
quanto é lado, passou a eleição municipal, inclusive ele saiu como derrotado do pleito, perdeu a eleição, onde se envolveu mais diretamente, como São Paulo, Rio de Janeiro, mas nada disso parece ter abalado a popularidade do presidente Jair Bolsonaro, que permanece vivo na política e forte, então, para cenários futuros. Tem também sido atribuído ao presidente essa história do corpo mole do governo federal em relação à pandemia do novo coronavírus, porém, a população, através da pesquisa Datafolha, dá ao presidente Bolsonaro um índice de popularidade muito bom para o momento em que o país atravessa. Elivaldo, no plano local, nós temos a fase de transição já nos últimos dias, né? E o relatório deve ficar pronto ainda essa semana. Acho que na próxima semana, no máximo até o dia 20, a gente já tem a transição se encerrando entre a atual gestão e a futura gestão de Teresina. É verdade, Nádia. O ex-ministro João Henrique Souza comanda esta semana reuniões agora setorizadas, inclusive com os gestores já anunciados pelo prefeito eleito, doutor Pessoa, como, por exemplo, na saúde, Douglas Cardoso, vai lá na SEMEC olhar como é que está o andamento dos principais processos relacionados à educação do município. Na comunicação, Lucas Pereira fazendo a mesma coisa, conhecer mais de perto a rotina lá da Secretaria de Comunicação, na administração e também nas finanças, com o vice-prefeito Robert Rios Magalhães. O certo é que o relatório fica pronto esta semana, será apresentado ao prefeito eleito, provavelmente já na sexta-feira, para que na próxima segunda-feira, de hoje a 8 dias, o restante da equipe seja anunciado. E aí entra, provavelmente, Nádia, com muita força, o componente político. Hoje à noite, por exemplo, o presidente da Assembleia, Temístocles Filho, vai conversar pessoalmente com o prefeito eleito, doutor Pessoa. E, pelo jeito, Nádia, será uma conversa longa. Por quê? Mas essa conversa ainda não tinha acontecido, Elivaldo? Ainda não, Nádia, porque semana passada o presidente Temístocles foi para São Paulo, né? Passou a semana fazendo lá uma bateria de exames que deu tudo certo. Ontem eu falei com ele por telefone, ele informou que passou em todos os exames. Então, ele está pronto, inclusive, para hoje dirigir a sessão presencial da Assembleia na última semana também dos trabalhos legislativos. E esse encontro à noite, Nádia, eu imagino que ele vai exatamente afinar esse entendimento administrativo e também político. Administrativo, porque o MDB é o partido ao qual o prefeito eleito é filiado e é dirigido a Teresina pelo presidente da Assembleia, Temístocles Filho, que teve um papel, eu diria, fundamental para viabilizar a candidatura de doutor Pessoa à prefeitura da capital. Naturalmente, os assuntos políticos e administrativos estarão da sobremesa à saída lá desse encontro, que terá, assim, um jeito, assim, uma característica de missão fundamentalmente política. Da sobremesa ao cafezinho ali, um tchauzinho, uma água final. É isso, Elivaldo. Vamos à última de hoje? Nádia, no final de semana também foi realizado um encontro político de suplentes de 4 partidos. 2 conseguiram até vagas na Câmara Municipal, no caso o PSL e o Patriota. Mas também lá estavam candidatos do PSC e do, PSC e do PROS. A ideia, Nádia, ali Major Diego Melo, que foi candidato, Daniel do Asfalto também participou desse encontro. A ideia é formar um grupo já pensando em 2022. Segundo essa articulação, há uma missão política de organizar o segmento da direita no Estado e combater o PT e os progressistas. Duas ressalvas. Primeiro, 4 partidos. Como é que vão para 2022 se as regras atuais forem mantidas, sem coligação proporcional? Então, alguém tem que sobrar. Vai ser todos num só partido, no PSL, o PSC, por exemplo. E outra, afinar o discurso desse segmento com o presidente Jair Bolsonaro, tudo bem. Mas combater os progressistas, que é o principal aliado de Bolsonaro no Brasil e será no Estado em 2022... Ninguém sabe nem se o presidente Bolsonaro vai ou não, isso né? Aí. Pode até ir para o progressistas? É um partido que está aí abrindo os braços para ele e ele voltaria para o progressista. Eu diria que é o principal partido aliado ao presidente Bolsonaro. Elivaldo, vamos ver como é que vai ser, né? Obrigada, Elivaldo. Boa semana. Até amanhã aqui no Notícia da Manhã. Nádia. Segue o líder. Parabéns, né? Parabéns o quê? Pela derrota? Não, segue o líder. 5 pontos na frente ainda. Mas freguês do Corinthians, Isso é bom, Nádia, porque dá mais equilíbrio ao campeonato. Também acho. Você poderia até responder. Você, né? 4. Você poderia responder, que negócio de equilíbrio, o importante é vontade. Não, eu não quero que vocês torçam para São Paulo. Nem eu não vou torcer. O Flamengo ontem pegou o Santos reserva e fez jus ao resultado. Meteu 4.
e continua vivíssimo na disputa, Estão né? falando que o campeão voltou, é isso? É Alguém verdade. falou aí. Não, ele nunca saiu, ele sempre esteve presente, né? Ah, sim. E agora com mais força, né? Terceiro lugar Uau. ali, tem muita coisa para ser resolvida, né? Pena o nosso River ter sido eliminado em É pleno verdade. Albertão. Pois é, daqui a pouco a gente vai falar de esporte. Há quem diga que o River tem um histórico de eliminação dele no Campeonato Piauiense, no Campeonato Brasileiro da Série D e também no Campeonato Piauiense pode ser o algoz do Flamengo, que eu acho que vai acontecer isso. Vai perder para Timon e o Flamengo vai rebaixar para o Flamengo. rebaixar o Flamengo. Ixi, Maria, daqui a pouco a gente vai ver inclusive o Altos, né, que se deu bem, passou para a próxima fase do Brasileirão. Tchau, Elivaldo, até Tchau, amanhã. até Volta amanhã, lá para a Nádia. Rádio Cidade Verde, porque está no ar o Acorda Piauí com Elivaldo, Joelson, a Glenda, Maurinho Costa e toda a equipe da Rádio Cidade Verde.